A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje eu tenho uma mensagem do Senhor para você. Essa mensagem ela vai te edificar. O título desse vídeo é bem chamativo mesmo, porque hoje é o dia que você precisa sair desses barcos que estão te afundando. Hoje é o dia em que tudo aquilo que te puxa para baixo, todos os barcos que estão fazendo com que a sua vida seja afundada, não vão mais te afundar, porque eu creio que em nome de Jesus essa palavra vai entrar no coração de algumas pessoas e você que está assistindo isso vai saber exatamente o que você precisa fazer. E essa mensagem, ela foi uma mensagem que me impactou muito no meu devocional no dia de hoje, que está em Atos, no capítulo 27. Eu vou resumir aqui a história para vocês, porque são dois capítulos, 27 e 28, que são bem extensos, mas que me trouxeram um conhecimento muito profundo e eu precisava compartilhar aqui com vocês. Em Atos 27, nós vemos Paulo sendo enviado para a Itália, pois ele iria estar de frente com César. Acontece que quando Paulo é enviado para a Itália, Paulo ele vai de barco e ele vai como prisioneiro. Porém, nessa viagem acontecem alguns perigos, acontecem algumas questões que fazem com que essa viagem se torne perigosa. E aí, meus irmãos, a gente começa a perceber que há uma série de problemas que vão acontecendo que levam esse navio, esse barco que Paulo está, ao naufrágio. Porém, há um detalhe muito interessante neste capítulo que diz aqui em Atos 27, no versículo 9, que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E aí, quando Paulo dá esse conselho para o pessoal, que está ali comandando o barco, eles diziam assim: porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, não sendo próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que deviam partir dali, ou seja, do lugar que eles estavam. A maioria era de opinião que eles tinham que partir. Então, o que Paulo queria dizer para eles é que eles não deveriam ir, é que eles deveriam ficar ali. Mais tarde, Paulo vai dizer assim: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Ou seja, Paulo queria que eles não fossem. Paulo aconselhou que eles não fossem, que eles não fossem continuar a viagem. E ele diz aqui, para evitar esse dano e perda. Então aqui o que acontece, a primeira coisa é o seguinte, Paulo, ele está em um barco, ele está em um navio e ali ele recomenda para que o pessoal não vá, porém o pessoal não o ouviu. E aqui é o primeiro ponto que eu quero poder falar aqui neste vídeo. Primeiro que há muitas vezes na minha vida e na sua, nós aconselhamos muitas pessoas que estão conosco na nossa caminhada. Nós dizemos qual direção elas têm que ir, nós falamos o que elas precisam fazer, o que elas não deveriam fazer e elas não nos escutam. E é esse motivo porque você tem que sair de muitos barcos que você está enfrentando na sua vida hoje, que tem na sua vida hoje, meu irmão e irmã. Porque você está falando com essas pessoas que estão no barco e ninguém te escuta. Você está dizendo para essas pessoas, vai para esse caminho, vai por aquele caminho e ninguém está te escutando. Aí sabe o que acontece mais tarde? Você vai ter que chegar aqui igual Paulo e vai falar assim: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. O que ele está querendo dizer? Era preciso que vocês tivessem me escutado para evitar este dano e perda. Aí depois lá na frente você vai ter que conversar com a pessoa, ela vai chegar para você cheio de dano, cheio de perda, porque não te escutou, porque não ouviu o que você tinha para dizer, porque não ouviu o seu conselho. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? De pessoas que vêm até mim: Nicolas, me dá um conselho. Nicolas, o que eu faço? Nicolas, qual caminho eu vou? O que eu devo fazer? E eu vou lá e falo para a pessoa: olha, a palavra diz isso, olha, o ideal seria isso, e a pessoa não escuta, a pessoa não toma essa decisão, e tá tudo bem, porém lá na frente ela volta com danos
perdas e você falou para essa pessoa, você aconselhou essa pessoa. Sabe qual que é a verdade, pessoal? Se as pessoas que estão no mesmo barco que você não te escutam e você está no mesmo barco, você vai afundar. Porque as pessoas que estão contigo não te veem como uma pessoa que às vezes simplesmente não querem escutar. E isso é um problema, porque assim como o pessoal aqui ignorou Paulo, Paulo afundou junto com eles. Paulo passou essas dificuldades junto com eles. Porém, Paulo era prisioneiro, ele não tinha escolha. Você que está me assistindo tem escolha. Você que está ouvindo essa mensagem tem uma escolha: permanecer no barco ou não. Quais são os barcos que estão fazendo você ir para baixo, querendo que você afunde, querendo que você caia? Quem são esses barcos? Quem são essas pessoas? Pode ser o teu trabalho, pode ser a tua faculdade. Eu não sei hoje o que você pode olhar e falar: cara, isso aqui é um barco que está querendo me afundar. Pode ser um grupo de amigos, eu não sei o que é. A questão principal é o seguinte: quando você está no mesmo barco que essas pessoas e você fala para elas, elas não te escutam, provavelmente você, estando no mesmo barco, você vai afundar. Aí acontece o quê? De lá na frente acontecer um problema, cai nas suas costas junto, porque você estava no barco. Então tome cuidado com as pessoas que estão no barco. Tome cuidado com o que você está falando e as pessoas não estão ouvindo, não estão acatando aquilo. Tome cuidado com isso. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Depois, quando o barco cair, você vai ter dano, prejuízo, e aí já foi tarde. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que após Paulo, então, acontecer todo esse episódio dos perigos da viagem, então acontece o naufrágio, né? Acontece toda essa questão, né? Que você pode acompanhar com mais detalhe porque é bem extenso esse texto em Atos. Eles acabam chegando a uma ilha. A ilha de Malta, pessoal. E aí nesta ilha acontece algo bem interessante também. Paulo ele se hospeda lá, ele faz milagres, ele cura as pessoas. E após isso a viagem continua e eles vão até Roma. Quando Paulo chega em Roma, acontece o episódio entre os judeus. Paulo chega até os judeus e ele conversa com os judeus, ele explica a situação do porquê ele está ali basicamente. E aí os judeus eles chegam para ele e falam: olha, nós não recebemos nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. O que acontece nesse episódio aqui, você pode acompanhar melhor em Atos 28, no versículo 18 ao 22, é que Paulo chega até os judeus e fala: olha, o motivo que eu estou aqui é por isto. E aí o pessoal fala: olha, mas nós não recebemos nenhuma carta, ninguém nos avisou do porquê você viria ou o que aconteceu. E aí o que me chama a atenção aqui nesse episódio é a seguinte fala do judeu que diz assim: mas gostaríamos de ouvir o que você pensa. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa. Isso aqui me chamou a atenção. Isso aqui me chamou a atenção no seguinte ponto: o Espírito Santo tocou meu coração e falou assim: Nicolas, fuja das pessoas que não estão abertas a pensar. Pessoal, é um grande perigo você andar com pessoas que não estão abertas a pensar. Porque essas pessoas que não estão abertas a pensar, você não consegue aconselhar, você não consegue instruir, você não consegue dizer a verdade, você não consegue fazer com que ela possa abrir a sua mentalidade e ir para um outro caminho. E isso é extremamente perigoso, tanto na questão de você influenciar e ser influenciado. Porque se a pessoa não está aberta a pensar, provavelmente ela está seguindo no caminho da ignorância, e o caminho da ignorância é o caminho que nos leva ao fracasso, porque não sabemos, e aí tomamos decisões com base em achismos, com base em coisas que vamos vendo durante a vida. Então isso aqui é muito perigoso. Fuja das pessoas que não estão abertas a pensar. Se você hoje está com algum grupo de pessoas, conhece alguém ou está num relacionamento que a pessoa não abre espaço para pensar, meu amigo, minha amiga, tome cuidado, isso pode te levar à ruína. Você andar com pessoas que não estão abertas a pensar, não estão abertas a viver uma nova perspectiva, um novo pensamento, isso pode te levar para a ruína. Isso vai te levar para a ruína, é questão de tempo. Então,
Começa a analisar quem são as pessoas hoje que você começa a falar alguma coisa e a pessoa não acata aquilo e não quer nem pensar. Sabe, que você vai dizer alguma coisa, a pessoa não faz questão de raciocinar aquilo. A pessoa não quer entender. Tome cuidado com essas pessoas, porque mais tarde você vai ver que no mesmo capítulo, quando Paulo vai depois mais tarde pregar para os judeus e conversar com eles, acontece algo bem interessante. E diz aqui no versículo 25: E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora, mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: Bem falou o Espírito Santo ao Pai de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O que me chama a atenção é no versículo 27 que diz assim: porque o coração deste povo está endurecido. Quando você conversa com pessoas que não estão dispostas a pensar, essa pessoa já endureceu o coração. Essa pessoa, ela já não tem mais nada para te agregar, cara. Ela está com o coração endurecido. E as pessoas que estão com o coração endurecido, meu amigo, não cabe a mim e a você, muitas das vezes, ficar insistindo, sabe? Ficar ali insistindo, porque nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Cabe a mim e a você continuar orando, continuar mostrando disposição, mas tem coisas, meu irmão, que é só o Espírito Santo que faz. E quem está com o coração endurecido, não quer pensar, não adianta você ficar batendo martelo. Ora, coloca nas mãos de Deus e se mostra disposto. Quem convence é o Espírito Santo. E é o que acontece. Paulo depois ele chega para eles e fala: olha, portanto, fiquem sabendo que essa salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e aí eles a ouvirão. Dito essas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Paulo, ele deixa aberto ali: olha, eu vou pregar para os gentios e vou continuar seguindo o barco. É isso que ele faz. Quem quer ouvir, ouve, recebe a palavra, recebe a bênção e beleza. Quem não quer ouvir, eu vou seguir pregando para os gentios e é isso que acontece. Ele não fica preso ali, entendeu? E é muitas vezes o que acontece. Você está no barco com pessoas erradas, as pessoas não querem pensar e ainda estão com o coração endurecido. Meu irmão, o que você está fazendo aí? Você vai se afundar junto. Você vai se afundar juntamente com essas pessoas e depois não vem chorar dizendo que ninguém avisou, ou depois não vem chorar que ninguém foi lá e te falou. Não. Começa a olhar agora pro barco da vida que você tá hoje. Seja pessoas, relacionamento, trabalho, não sei o que é. Começa a pensar. Use isso aqui para pensar. E começa a perceber quem são as pessoas que eu falo algo, elas não querem pensar. Eu vejo que estão com o coração endurecido. Eu vejo que estão me levando pro fundo do poço, estão querendo que meu barco afunde. Eu converso com aquela pessoa, não quer nem escutar o que eu tenho para falar. Eu converso com ela, o coração está endurecido. Se você continuar nesse barco, você vai afundar. Você vai afundar. E você tem opção. Paulo estava preso aqui, sendo levado para César. Você tem opção de sair do barco. Paulo não tinha opção. E aí, meu irmão, eu quero que você entenda que as consequências aconteceram. As consequências aconteceram. Poderia ter sido diferente. E eles sofreram as consequências. E se você continua no barco de pessoas que não querem pensar, estão com o coração endurecido, você vai sofrer as consequências. Você vai sofrer as consequências. E isso é dolorido. Ou você acha que é fácil? Se você olhar aqui bem detalhado o texto, você vai ver o que eles tiveram que passar. A fome, as dificuldades, o medo que não deve ter dado a eles ficar lá naquele lugar. Então começa a pensar, o que você está fazendo hoje? É com pessoas que estão querendo te afundar? Ou é com pessoas que estão querendo te levantar? Tome cuidado com o barco que você está indo hoje, tome cuidado. E eu espero que você possa a partir de hoje reconhecer que tem barcos que você precisa sair. Saia daquele barco que você vê que não faz mais sentido. Já era para você estar em outra etapa da vida, mas você continua preso naquele barco. Já era para você ter experimentado coisas grandiosas na tua vida e você continua preso naquele lugar.
Pois eu estou aqui para te falar, enquanto você não sair desse barco, as coisas na tua vida não vão começar a fluir. As coisas que você hoje tem como objetivo, meta, não vão acontecer. Olha as pessoas que você anda, olha os barcos que você está entrando, olha com quem você está conversando, olha com quem você está se posicionando. Ou não sei se você sabe, mas as pessoas que você anda, as pessoas que você está por perto, os lugares que você frequenta, você se posiciona, querendo ou não. Você se posiciona com quem não pensa, com quem está com o coração endurecido, você se posiciona e você colhe os frutos também. Então começa a pensar, quem precisa sair do barco? Ou qual barco preciso sair? O Espírito Santo vai te dar a instrução. E a partir de hoje, aquele barco que te afunda, que está ali torcendo para você cair, não vai mais te atingir. Você vai sair desse barco e você vai seguir um novo rumo em nome de Jesus. Receba essa palavra e que você possa ser abençoado através desse vídeo. Muito obrigado quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.